Meus irmãos e irmãs, boa noite, a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Os convido a abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6. Nós vamos continuar a exposição que nós iniciamos hoje pela manhã. Nós falamos um pouco do capítulo 5 e até o início do capítulo 6. E aqueles que não puderam estar de manhã poderão depois assistir, se quiserem, a pregação através do nosso site ou do canal do YouTube. Os irmãos já têm hábito de acessar. Então, peço mesmo àqueles que puderem depois assistam, até para que fique mais fundamentada esta parte agora da exposição, em que eu vou falar mais especificamente do versículo 4 aí até o final do capítulo. Mas vamos ler desde o verso 1. Diz assim, capítulo 6, Hebreus, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus, mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com o juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tem, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Eu tenho concentrado essa exposição ao redor do tema aqui que está no versículo 11, quando ele diz que nós devemos, cada um de nós, mostrar até o fim a mesma diligência para essa frase aqui, a plena certeza da esperança. A plena certeza da esperança reflete uma segurança total da nossa salvação. Quando não há mais dúvida, quando não há mais inquietação, quando a nossa alma, mesmo aqui nesse mundo, no meio de toda a turbulência, no meio de todo o mal que nos cerca, mas quando a nossa alma repousa, tranquila, sossegada em Cristo, sabendo que nada, ninguém
pode nos afastar de Cristo, do seu amor e da sua fidelidade. E isto é aquilo que nós estamos traduzindo aqui, o que o autor aos Hebreus, na verdade, está falando, que é o alvo, a meta da vida cristã. E que cristão nenhum deveria se contentar com menos disso. Cristão nenhum poderia se contentar em apenas viver o dia a dia, reagindo às situações emergenciais da vida, fazendo malabarismos com os elementos que surgem, como se isso fosse a razão, o motivo, o fim da vida cristã, da fé cristã. Por quê? Porque nós fomos feitos em Cristo Jesus para um caminho de boas obras que nos conduz à plena certeza, à plena segurança. Aquilo que os nossos irmãos do passado, como eu disse pela manhã, os puritanos diziam que era a bênção máxima que alguém podia experimentar aqui nesta vida. Um céu na terra. Não um céu, eu disse, por ausência de conflitos ou de problemas, porque isso nunca vai acontecer. Neste mundo, nesta era, neste lado da vida, nós vamos enfrentar lutas, tribulações, privações, provações. Cristo falou isso, não tem como fugir. Essa é a realidade do dia a dia, é a realidade do mundo decaído. Mas nós podemos experimentar a realidade do céu aqui neste mundo pela ausência de dúvidas, pela ausência de temores, pela completa certeza, pela completa segurança em Cristo Jesus. Então marcharemos firmes e convictos, não importando o que nós tenhamos que enfrentar nesta vida, porque sempre lembraremos dos pontos fundamentais que esse texto nos ensina. Como chegar lá? A plena certeza. E eu falei pela manhã de dois desses elementos. O primeiro está aqui no finalzinho do capítulo 5, quando o autor diz que mesmo Cristo, sendo quem é, o Filho, o completo, aquele que é maior e melhor do que todas as formas de revelação do Antigo Testamento, e também todo o conjunto redentivo do Antigo Testamento, é inferior a Cristo, até porque aponta para Cristo, até porque encontra em Cristo o seu cumprimento. Então, a pessoa de Cristo está em destaque na carta inteira aos Hebreus, mostrando sua sublimidade, sua grandeza, sua superioridade a tudo e a todos. Mas mesmo sendo ele quem é, o autor diz aqui, não significou isso que ele pudesse viver de forma desleixada. Mas ele teve que aprender a obediência, o texto diz. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, o caminho já está posto diante de nós. O caminho da plena certeza, o caminho da maturidade cristã, necessariamente é seguir Cristo. Isso envolve aprender a obedecer no sofrimento. Aprender a obedecer quando as coisas não vão bem, quando o mundo não vai bem, quando a nossa volta tudo está se desmoronando. Mesmo assim, nós temos que aprender a obedecer. Porque foi o que Cristo fez. Ele teve que fazer isso. Portanto, a vida cristã não é brincadeira, mas é seriedade, dedicação e compromisso com Cristo Jesus. Porque o nosso alvo é chegar à idade adulta, à maturidade. Então ele criticou os seus leitores dizendo assim, o problema de vocês é que vocês só aguentam o básico. Nós temos que o tempo todo ficar relembrando para vocês as doutrinas básicas. Por quê? Porque vocês têm dúvidas ainda sobre isso. Já deviam ter superado isso há muito tempo. E como que se supera? Como é que se passa o passo além? Pela fé. O grande tema aos Hebreus é, como é que os antigos obtiveram vitória? Pela fé. Pela fé. É pela fé que nós nos apropriamos das verdades fundamentais da palavra de Deus. E então paramos de discuti-las, porque se ficarmos discutindo eternamente, num eterno ciclo vicioso, as verdades fundamentais da Escritura, nós nunca iremos um passo adiante. Por isso ele fala, agora é tempo de deixar de lado os assuntos fundamentais, básicos, que foram o alicerce da fé. Claro, a doutrina da fé, do arrependimento, da imposição de mãos, o ritual de ordenação dos oficiais, doutrina da ressurreição, do juízo final. Veja que essas não são assim tão básicas, né? Até hoje as pessoas têm tantas dúvidas sobre essas coisas. Mas eu disse pela manhã,
A questão não é que o apóstolo aqui, eu creio que ele é um dos apóstolos, quem escreveu, talvez o próprio Paulo, talvez Barnabé, entre os apóstolos, alguém aí do círculo apostólico que certamente escreveu essa epístola, era alguém que percebia a necessidade de conhecer o básico, porém, em algum momento, ir além. Básico fica como estrutura fundamental, mas não se pode passar a vida inteira discutindo o básico. Então ele diz, mas eu tenho que dar leite para vocês ainda. Eu estou aqui para dar carne, comida sólida. Vocês não aguentam. Vão passar mal, vai ter indigestão. Por quê? Porque só aguentam comer, tomar, beber o leitinho da fé. E ele está chamando essas doutrinas que para nós são até avançadas de leitinho da fé. Pelo sentido de que elas já deviam ser plenamente aceitas por nós. Pela fé. Porque nós nunca conseguiremos provar essas doutrinas apenas intelectualmente. E por dois motivos. Primeiro, porque o nosso intelecto não dá conta. Não dá conta. E segundo, porque elas ultrapassam o entendimento. Falar de ressurreição, falar do juízo final, são aspectos elevadíssimos. E que, no entanto, ele diz, mas isso já é suficiente, não tem mais que ficar discutindo essas coisas. Então, a insegurança do crente frequentemente se expressa no ato dele ficar questionando os fundamentos. Isso é pura e simplesmente insegurança. Por isso que ele tem que voltar sempre aos fundamentos e atacar os fundamentos. Porque no fundo ainda não alcançou a plena certeza. Quando se tem a plena certeza, que é o alvo da maturidade cristã, então esses assuntos já são estabelecidos. Não é que não possam ser discutidos, não é que não possam ser pregados, mas eles são pontos estabelecidos, eles são fundamentos, eles são base, não se tira a base. Não se questiona a base. Porque se questionar a base, não sobra nada. As doutrinas fundamentais da pessoa de Cristo, ele diz aqui, as doutrinas fundamentais da palavra de Cristo estão estabelecidas. Agora precisa construir sobre. E o que é construir sobre? É justamente amadurecer. Porque nós fomos feitos para sermos crentes maduros, adultos e produtivos. Mas quando agimos como bebês mal criados, quando agimos como bebês mimados, é isso que ele está dizendo. É quando nós só precisamos e só podemos suportar o leitinho, o básico. E isso mostra, ele diz aqui, a nossa o quê? Inabilidade com a palavra da justiça. Nossa incapacidade de lidar com a palavra, com a Escritura. Portanto, duas dicas ficaram claras aqui. Quer amadurecer? Quer chegar ao alvo da vida cristã, que é justamente a maturidade ou a plena certeza, a plena segurança da sua salvação? O exemplo de Cristo está aí para ser seguido, ou seja, tem que trabalhar, tem que aprender a obedecer. Cristo foi um homem de oração, um homem de esforço, de luta, certamente alguém que acordava cedo e dormia tarde, que não perdia tempo com coisas inúteis. O tempo é cruel. Isso é claro, é uma expressão, o tempo é só o tempo. Mas ele é cruel porque, na verdade, ele passa. E nós paramos frequentemente. Aí encontramos pessoas na nossa frente, na nossa vida, que lá atrás eram inferiores a nós, no sentido de, sei lá, estilo de vida, conhecimento, etc. E agora estão lá na frente e ficam pensando, como assim? E às vezes o contrário também, porque você encontra alguém que no passado era muito mais avançado, intelectualmente, até profissionalmente, e agora você está lá na frente. E a pessoa se assusta e diz, mas por quê? Porque nós não temos as oportunidades? Não, o problema é
nós gastamos tempo demais com coisas inúteis. Nós perdemos tempo demais com coisas inúteis. Nós ficamos arrodeando frequentemente assuntos que já deviam ficar para trás para podermos avançar. O que ele diz aqui é isso. Vamos agora, meus irmãos, fazer esse esforço de pôr um pouquinho de lado os princípios elementares da doutrina de Cristo, para nós podermos seguir para o que é perfeito, para o que é maior, para o que nos espera, que é o próprio Cristo, não é nada fora de Cristo. E então ele diz, isso faremos se Deus permitir. Então, a segunda dica é justamente reconhecer o nosso atrofiamento espiritual, se ele é verdade, se ele é realidade. Reconhecer que nós já devíamos ser adultos espiritualmente falando, mas ainda somos crianças e talvez até bebês espiritualmente falando. Então tem que reconhecer isso. E começar a comer alguma coisa mais sólida. E começar a ir além, não se contentar em ser um eterno bebê, uma eterna criança em Cristo. Mas na vida espiritual, na vida cristã, graças a Deus, nunca é tarde para recomeçar. Por isso que pessoas começam a caminhada cristã com 60 anos, com 70 anos, com 80 anos e ainda vão longe. Na vida cristã. Mas só se muda quando se reconhece que se está aquém do que se espera, do que Deus quer, do que é possível. Porque quando nos contentamos com o leite, o resto da vida, não vai haver mudança. Porque o papel do leite não é dar substância, é para o bebê. Então é preciso reconhecer o atrofiamento espiritual e decidir crescer. E decidir progredir, amadurecer. É preciso uma decisão nesse sentido. Chega. Chega de coisas pueris. Chega. Chega de infantilidades. Chega. E vamos para o que é perfeito, para o que é adulto, para o que é maduro, que é o sentido de perfeito aqui também. Vamos para o que é maduro. Vamos para aquilo que está aí proposto diante de nós. Mas antes de ir lá, ele faz uma advertência. E essa advertência está no centro de toda a sua argumentação e por isso ela é tão importante. Veja a frase forte de efeito que o versículo 4 traz para nós. Ele diz, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus. Meus irmãos, a nossa busca tem que ser pelo topo, o topo da vida cristã. O teto, o sucesso absoluto em termos de espiritualidade, em termos de maturidade cristã. Isso tem que ser o nosso alvo, mas às vezes nós temos que olhar também para a lona, para o buraco, para o total fracasso, para que nos sirva de alerta, de exemplo. Porque o fracasso também sempre está diante de nós. O sucesso está ali posto. Os grandes heróis da fé, eles estão lá no capítulo 11 de Hebreus, para todos verem. O sucesso está ali. Essa é a máxima, essa é a maturidade, essa é a plena certeza. Ele está ali. Mas o fracasso também está aí, diante de todos. Para ser visto, para ser observado e para ser temido. No sentido de não ser imitado. E aqui, meus irmãos, o autor aos Hebreus não está descrevendo algum caso possível de perda de salvação, como às vezes aqueles que leem esse texto, tirando-o do contexto, chegam a esse entendimento de alguém que foi salvo, perdeu a salvação. Porque se ele estivesse mesmo falando de um caso assim, de uma pessoa que foi salva e perdeu a salvação, então essa pessoa nunca mais poderia ser salva outra vez. Nunca, porque está falando, é impossível aqueles que caíram. Então se uma pessoa algum dia crente, de qualquer denominação, porque o pessoal acredita assim, que hoje você está salvo, amanhã você está perdido, porque você pecou, aí depois amanhã você se arrepende, está salvo de novo, aí semana que você peca e perde a salvação outra vez, aí depois, a gente brinca, né, que a flor, né, dos arminianos é a margarida, né,
Porque do calvinismo, né, é a tulipa, por causa dos 5 pontos. Do arminiano é a margarida, porque bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer. Hoje eu estou salvo, ou eu estou perdido. Hoje estou salvo, ou eu estou perdido. Ele nunca tem certeza, está sempre na dúvida, né? Mas a verdade é que, se fosse possível hoje estar salvo e amanhã estar perdido, então nunca mais seria possível voltar a estar salvo. Porque ele diz, se negou a Cristo, acabou. Se caiu, acabou. Aqueles que provaram, aqueles que conheceram e caíram, acabou. Então, se é possível que alguém perca a salvação, é impossível que esse alguém volte a ser salvo alguma vez. Ponto final. Fim de história. Fim de papo. Caiu, acabou. O ponto não é esse. Ele não está falando de possibilidade de perder a salvação. A questão aqui é, ele tem um grupo em mente. Um grupo que serve de exemplo negativo, porque ele tem um grupo positivo. Abel, Enoque, Noé, Abraão e toda aquela galeria dos famosos heróis da fé, capítulo 11, são nossos exemplos a ser seguidos. Ele vai voltar a tocar nesses exemplos daqui mesmo. Mas também tem um grupo negativo, quer dizer, olhem para eles também. E aí nós conseguimos entender que existe esse grupo a partir da interpretação das entrelinhas da carta, porque ele não o cita explicitamente, mas lendo nas entrelinhas da carta, nós conseguimos entender que ele está mencionando um grupo provavelmente de cristãos convertidos há pouco tempo, ou até talvez já há algum tempo, uns 20 anos possivelmente, e esse grupo veio do judaísmo. Eles eram judeus, portanto, por isso que inclusive a carta é dito que é escrita aos hebreus, por causa desse grupo de crentes de origem judaica ou hebraica. E este grupo veio para a fé cristã, mas trouxe consigo muito daquilo lá de trás, do judaísmo. E todos sabem, isso foi uma disputa no começo, no primeiro século, quer dizer, o que se devia manter do judaísmo e o que se devia deixar. Isso não foi uma coisa simples de resolver. Demorou até que a igreja conseguisse entender o que tinha que abandonar e o que não precisava. Mas o problema aqui desses era mais grave do que isso, porque a questão não era simplesmente dizer o que será que nós temos que manter como cristãos do que nós tínhamos no judaísmo e o que será que nós temos que abrir mão, por exemplo, circuncisão não precisa mais, restrições alimentares não precisa mais, mas será que outras coisas precisam? Não era esse o ponto. O ponto é que num momento específico esse grupo disse assim, fizemos um mau negócio. Nós fizemos um mau negócio. Porque nós abandonamos uma religião glamourosa, uma religião cheia de símbolos, uma religião instrumental, cheia de coisas palpáveis que estão lá, que você pode pegar, pode tocar. Nós abandonamos uma fé construída historicamente e aqui nesse mundo com um templo, com cortina, com sacerdote, com bacia, com lavatório, com candelabro, com arca, com todos os aspectos ali que podem ser vistos, que podem ser tocados, altamente simbólicos, altamente ritualísticos, por uma fé que não tem nada. Nada. Não tem o que pegar, não tem o que tocar, não tem o que sentir, a não ser um pedacinho de pão lá, uma vez de vez em quando, na ceia. Só. Do resto, não tem nada para encostar, para tocar, para sentir, para cheirar, não tem nada, a não ser o perfume dos irmãos, né? Mas não é tão emocionante. Enquanto que no judaísmo, eles pensavam, nós tínhamos coisas tão grandes. Nossa religião era tão monumental. E o cristianismo é só fé, 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 fé. Tem que crer em Jesus. Cadê Jesus? Ninguém vê. Tem que crer. Onde está Jesus? Cadê a imagem dele? Não tem, não pode. Como é que pode? Por isso que muitas vezes as pessoas que vêm das tradições pentecostais e neopentecostais para a fé reformada também se assustam um pouquinho. Por quê? Porque lá também é cheio de coisa. É sal, é não sei o que lá, é a rosa, é o copo d'água, é não sei o que. É tudo uma religião, né, que você pode tocar, que você pode experimentar, provar. Porque é baseado no Antigo Testamento, não é Novo Testamento. É o mesmo caso do autor aos Hebreus. Ele está criticando isso. Olha, vocês acharam que fizeram um mau negócio. Porque trocaram o judaísmo pela fé cristã. Nós estão enganados.
Porque a pessoa de Cristo é superior a tudo mais do Antigo Testamento. Aí ele começa a mostrar um por um todos os elementos. Ah, vocês acham os anjos importantes? Eles não são nada, Cristo é maior do que eles. Ah, vocês acham que ter um sumo sacerdote é importante? Não é nada, Cristo é muito maior, porque ele é da ordem de Melquisedeque. Vocês acham que ter um ritual lá do sacrifício é importante? Mas Cristo fez o maior do sacrifício uma vez por todas, acabou aquilo. Ele vai contrapondo ponto por ponto, do que eles podiam pensar que era valioso, que era importante na religião judaica, para mostrar que Cristo é tudo em si mesmo. Aquilo tudo era sombra. Sombra. Agora a luz apareceu. Agora o corpo está aqui de Cristo. Portanto a sombra não tem mais valor. Mas nesse ponto, ele pegou pesado, o autor aos Hebreus. Porque ele diz, se uma pessoa que tem sérias e profundas experiências com Deus, mas note que em momento nenhum ele vai dizer se converteu ou nasceu de novo, que são os termos técnicos do Novo Testamento, regenerar. Ele não menciona nenhuma das palavras técnicas para conversão, mas ele menciona várias expressões que apontam para experiências que alguém pode ter sem ter sido um verdadeiro crente, que alguém pode experimentar sem ter sido um verdadeiro salvo. Só pensar em tantos casos, né? Judas que experimentou tanto, ouviu tanto. Quem esteve mais perto do Salvador e mais longe da salvação do que Judas? Simultaneamente, tão perto do Salvador, tão longe da salvação. Tendo visto, ouvido, sentido tudo que era possível do que Cristo fez, sem nunca ter deixado de ser o filho da perdição. Então é possível alguém ter muitas experiências com Deus sem ter nascido de novo. E vejam quais são essas experiências que ele cita aqui. Ele diz, são 5. 5 experiências que essas pessoas podem ter sem serem crentes, mas então, quando rejeitam essas coisas, se tornam indesculpáveis. Primeiro, eles foram iluminados. É um termo simples que diz, foram expostos à luz. A luz se aproximou deles. A luz brilhou sobre eles. E então, eles foram iluminados. Não quer dizer que alguma coisa aconteceu dentro deles. Foram expostos à luz. Qualquer pessoa que se aproxima de uma lâmpada, ela é exposta à luz. Não necessariamente que ela tem que ter aquela luz dentro dela, mas ela está exposta, ela está na presença de. Então, qualquer pessoa que entre numa igreja séria, onde se prega o verdadeiro evangelho, será exposto à luz, será iluminado de alguma maneira. A não ser que feche os ouvidos e não ouça nada, a não ser que feche os olhos e não veja nada. Ser possível, mas se permanecer algum tempo ali e ir para um nível maior de envolvimento, será alvo da luz necessariamente. O ponto aqui é o seguinte, eles receberam o conhecimento do Evangelho, eles ouviram o Evangelho, eles ouviram a pregação do Evangelho, portanto, eles conheceram o Evangelho, foram expostos à luz nesse sentido. O que mais que eles experimentaram? Ele diz, e provaram o dom celestial. E provaram o dom celestial. A expressão provar aqui é comer mesmo. É saborear, experimentar. Isso é uma metáfora, evidentemente, pode ser aplicada a várias áreas. O sentido primordial é experimentar algo como se fosse um alimento. E quando ele diz provaram o dom celestial, provavelmente o que o texto queira dizer é que eles provaram a ceia. Provaram a Santa Ceia. Eles comeram do pão do céu. Como o maná era o pão do céu, o dom celestial ao povo de Israel, a Santa Ceia é para nós a figura do grande pão da vida, que é Cristo, e é para nós também o pão de Deus, o pão do céu. Provavelmente esses cristãos, judeus, estavam voltando ao judaísmo por acharem o cristianismo muito vago, muito
superficial ou talvez muito abstrato, esses tinham participado da ceia. Ou seja, para alguém participar da ceia, você tem que dar algumas amostras de conversão dentro da comunidade. Nós não damos a ceia assim, né? A gente fala, olha, tem que ser crente verdadeiro, tem que ter nascido de novo, tem que ser membro desta igreja ou de alguma igreja reconhecidamente irmã, evangélica. Há requisitos. Então, quando você vai e participa, quer dizer que você cumpriu essas etapas. Mas não significa necessariamente que você é crente. Uma pessoa pode participar da ceia sem ser crente. Provavelmente foi o que eles fizeram. Mas ele continua, diz, e se tornaram participantes do Espírito Santo. Aqui talvez seja a palavra mais difícil e que dá uma ideia mesmo de uma coisa mais profunda, e alguns pensam que aqui estaria a ideia da salvação. Ou seja, como é que alguém pode se tornar participante do Espírito Santo sem ter sido salvo? Então, esse é o questionamento. Mas o termo participante quer dizer companheiro. Aquele que está junto de, aquele que está com alguém. É o termo usado para, que na igreja primitiva dava a ideia de se tornar membro da igreja. Então, se tornar participante do corpo, participante do Espírito Santo, que é aquele que liga, aquele que une o corpo. Se tornaram membros da igreja. Esse é o sentido. Membros da igreja local. Cumpriram todas as etapas, foram batizados, professaram a sua fé, provaram a palavra de Deus, a Santa Ceia, fizeram todo o ritual evangélico. Essa é a ideia. Mas até aqui ele não falou, nasceram de novo, foram regenerados, porque de fato não foram. Quem foi regenerado não cai de maneira que nunca mais se levante. Mas alguém pode ter muitas experiências com Deus, sem, contudo, ter de fato nascido de novo. O próximo tópico ele diz, e provaram a boa palavra de Deus. Assim, só um detalhe antes, quando eu falei que o termo se tornar participante, a ideia de companheiro, é o termo que ele usa lá no capítulo 1, verso 9, para companheirismo de pessoas. 2 companheiros de trabalho, certo? Mesmo termo na língua grega, na língua original. Então não é uma participação mística no Espírito Santo. Se tornaram membros do corpo local de Cristo, da igreja visível. Basicamente foi isso que eles fizeram. Provaram a boa palavra de Deus, mais uma vez o termo comer, experimentar, provar. Você sentando num banco de uma igreja num domingo e ouvindo a exposição, se ela for a exposição da palavra de Deus, você vai prová-la. Pode ser que seja bom, pode ser que não seja tão bom, né? Mas você vai necessariamente experimentar. Talvez o gosto, você que diga. Você que vai dizer se o gosto é bom ou é ruim. Às vezes o gosto tem que ser ruim mesmo. Circunstância da nossa vida, nós precisamos de exortações. Provar a palavra de Deus, não tem nenhum segredo aqui, não indica absolutamente nada de conversão. E finalmente diz, e os poderes do mundo vindouro. Os poderes do mundo vindouro provavelmente sejam uma referência aos milagres, aos grandes eventos do cristianismo na sua fundação, quando Jesus e os apóstolos realizaram os milagres mais extraordinários, era uma maneira de mostrar que Deus estava trazendo sua revelação definitiva para o mundo. Judas foi um cara desses, né? Provavelmente ele não só viu milagres, mas possivelmente até fez milagres. Ele estava entre os 70 que foram às cidades e voltaram dizendo assim, até os demônios se submetem no teu nome. O ímpio pode experimentar e até mesmo ser um instrumento de milagre na vida de outros, sem ter sido crente. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? E eu lhes direi o quê? Não sei quem são vocês, não os conheço. Mas fizeram milagres, expulsaram demônios. E Cristo diz, mas eu não sei quem são vocês. Vocês não são do meu time, vocês não são do meu grupo. Uma pessoa pode ter grandes experiências com Deus. E elas são verdadeiras, elas não são falsas. Porque o dom celestial está lá. Porque o corpo de Cristo está lá. Porque a luz está lá. Alguém pode provar essas coisas todas. Mas aí está o ponto.
Num dado momento, essa pessoa rejeita, cai, definitivamente. É por esse motivo que eu entendo que o que o autor aos Hebreus está falando aqui é aquele mesmo outro pecado que já foi falado em outras partes da Bíblia. Por exemplo, João o chama de o pecado para a morte. Ele diz, se você vê alguém cometer o pecado para a morte, não precisa nem orar por ele, porque não tem jeito. Ponto final. Ou o que Cristo chamou de a blasfêmia contra o Espírito Santo. Ele disse, não tem perdão, nem neste mundo, nem no porvir. Fim de história, fim de papo. Cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, fim de história. Não tem perdão. Nem agora, nem depois. Não há jeito. Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é o pecado para a morte? O que é essa queda irreversível? É o pecado da apostasia. A apostasia significa um abandono da fé cristã, de forma total, convicta, contundente e irreversível. Quando uma pessoa se torna não um desviado, alguém que se afasta temporariamente da fé porque teve altos e baixos, porque o mundo o fascinou, esse pode voltar. Se for um crente verdadeiro, se for um filho verdadeiro, voltará como o pródigo, mesmo depois de comer lá, ou querer comer as coisas dos porcos. Mas dentro do coração dele, o chamado do Pai o traz de volta, se é filho. Mas se não tem o chamado do Pai, se não é filho, não tem como voltar. Por essa razão, vai embora e nunca mais volta. Mas não vai embora assim, de qualquer jeito. Ele vai embora furioso, revoltado, bravo. Ele vai embora blasfemando. No caso dos homens e mulheres, desse grupo aqui que o autor aos Hebreus está em mente aqui, eles estavam dizendo, Jesus é muito pouco. Nós temos que voltar àquelas coisas grandes do judaísmo, aqueles símbolos majestosos. Viver dessa maneira o cristianismo, isso não dá. E essa era a blasfêmia. Porque se estava rejeitando a grandeza da pessoa de Cristo, trocando a grandeza da pessoa de Cristo pela insignificância das sombras que apontavam para ele. E tudo isso aqui serve para nós como um alerta. Porque os alertas da palavra de Deus não significam necessariamente que pode acontecer conosco, mas eles servem como avisos. Olha o caso daqueles caras que está falando. Vocês têm o caso positivo dos heróis da fé que devem seguir, mas olha desses aqui que vocês não podem seguir. Se você quer alcançar a maturidade cristã, se você quer alcançar a plena certeza, você tem que olhar para o teto. Você também tem que olhar para o chão, para a lona, para o buraco, para o caos, para o desastre. Porque o desastre também é realidade na vida de muitos que começaram a trilhar o caminho da fé cristã, mas depois caíram no abismo. Então, o abismo está ali, diante de nós, como uma advertência para que não sejamos indolentes. O que é um indolente? Não está nem aí. Não está preocupado com nada. Que acha que de qualquer jeito vai dar tudo certo. Que vai ser salvo de qualquer maneira, porque Deus escolheu, porque isso por aquilo, então tudo certo. Que pensa que pode viver de qualquer maneira. O abismo está ali, diante de todos nós, com uma grande placa na frente, dizendo assim, cuidado, cuidado. Um passo depois daqui não tem mais volta. Cuidado. Não quer dizer que nós vamos cair lá. Quando você está dirigindo o seu carro na estrada, tem uma placa dizendo assim, curva perigosa à frente, não quer dizer que você vai ter que passar e cair na curva. Aliás, a placa está lá para quê? Para que você diminua e faça com segurança. Segurança. O assunto dele não é perda da salvação, o assunto dele é segurança da salvação. Os exemplos negativos nos servem como segurança. Reforçam a nossa segurança.
de maneira que, se precisar, a gente diminui um pouco, sim, para poder seguir de maneira consciente, cuidadosa. Que ele não está falando de perda de salvação fica evidente porque na sequência ele menciona algo que nos lembra as palavras de Cristo, quando ele diz, olha, esse pessoal que caiu no versículo 6, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Por quê? Porque estariam crucificando para si mesmo o Filho de Deus, expondo a ignomínia de novo. Ou seja, eles já receberam o conhecimento do Cristo crucificado. Agora eles pisaram esse Cristo. Agora você acha que tem jeito de voltar novamente? Não tem. Blasfemou contra a obra do Espírito Santo, contra a revelação a qual foi exposta, provou a palavra de Deus, experimentou tudo e blasfemou. Não é que você não quer mais a Deus se isso acontecer, é que Deus não quer mais você. Ele tem o direito de não querer. Ou ele é obrigado a aceitar as pessoas. Ele que diz, não quero mais, ponto. Colocou o pé além desta linha, acabou. Passou do limite. Blasfemou contra o Espírito. Só blasfema contra o Espírito uma pessoa que conheceu muito de Deus. Quem não conheceu nada não blasfemou ainda não. É só um ímpio. Só. Mas para ser um blasfemo tem que conhecer antes. Não blasfema contra o Espírito Santo quem nasceu de novo. Por que não? Porque ele continua falando isso no versículo 7, quando ele diz, porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. Ou seja, o que é que ele está usando aqui? Que exemplo ele está usando aqui? O mesmo de Cristo, lá de Mateus, capítulo 7, versículo 20, a árvore boa produz fruto bom, a árvore má produz fruto mau. Pelos seus frutos os conhecereis. É só isso que está falando. Esses caras nunca foram árvore boa. Eles sempre foram árvore má, terreno mau. Mas receberam chuva. O que foi a chuva? A luz da palavra, a Santa Ceia, a membresia do corpo de Cristo, a pregação da palavra, os milagres. Receberam chuva, muita chuva, muita chuva. Não produziram nada. E quando não produziram nada, provaram que nunca foram de fato boa árvore. Por isso, ele não está mencionando perda de salvação, mas apenas dizendo que essas pessoas lá nunca foram de fato salvas. E olha então o verso 9. Mas quanto a vós outros, ou seja, com vocês que são os crentes verdadeiros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Ele não mencionou salvação lá atrás para os que caíram, mas para a igreja ele está dizendo, vocês que permanecem na fé, vocês que não retrocederam para o judaísmo, vocês que estão aqui com os grandes heróis da fé como modelo, e os que caíram como algo a ser evitado, eu estou convencido, persuadido de que vocês têm as coisas melhores e que pertencem à salvação, ainda que falamos desta maneira. O que é o sentido dessa expressão? Ainda que falamos dessa... Ainda que eu peguei pesado com vocês. Ele mesmo reconhecendo aqui que ele bateu. Ele está dizendo, mesmo que eu esmaguei vocês agora aqui com esses exemplos, não foi? Mas não é porque eu estou desconfiado de que vocês não são salvos, não. Eu tenho convicção que vocês são salvos. Mas eu tenho que falar dessa maneira. Porque os alertas bíblicos não podem ser ignorados. Eles estão ali para serem vistos, observados e temidos e obedecidos. E o autor aos Hebreus faz vários alertas desse tipo. Mas ele reconhece, foi forte mesmo. Eu falei pesado com vocês. Mas eu tinha que falar. Ainda que eu esteja convencido de que vocês estão com as coisas melhores relativas à salvação. Porque Deus não é injusto, ele diz, para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim. É por isso que eu peguei pesado. Não é para que vocês desanimem. Eu peguei pesado para que vocês continuem, perseverem, continuem até o fim, mostrando a mesma diligência para
alcançar a plena certeza da esperança. Para não se tornar indolentes. Qualquer coisa que eu fizer tá bom. Para não se tornar indolentes. Mas o quê? Imitadores. Do exemplo ruim? Do fosso? Do abismo? Não, esse é para olhar e dizer assim, não dá. Imitadores de quem então? Daqueles que pela longanimidade herdaram a promessa. Então, meus irmãos, duas dicas importantes aqui, que são a terceira e a quarta desse nosso esquema, são as seguintes: olhar para os exemplos negativos e levar a sério a advertência que eles são para nós. Olhar para quem foi para o buraco, olhar para quem caiu no abismo e levar a sério, porque é assim que a Bíblia nos manda agir. Aquele que está em pé, faça o quê? Fique à vontade. Aquele que está em pé, vê que não caia. Ou seja, se eu olho e vejo que eu estou em pé, não é para eu ficar orgulhoso, mas é para eu dizer, tenho que continuar em pé. Eu não posso cair, eu não devo cair. Os exemplos estão ali, eles têm que ser levados a sério. Olhando para os exemplos ruins de quem fracassou, de quem naufragou na fé, e tem muitos exemplos na atualidade, para nós vermos também, de grandes gurus da fé evangélica, que caem, e não é uma queda, é uma implosão. Estão aí, como exemplos ruins, mas que são úteis para nós. Porque se estamos em pé, cuidado para não cair. Levar a sério as advertências da palavra de Deus na vida daqueles que naufragaram, daqueles que fracassaram. Mas, por outro lado, e aí é o lado positivo da história, ele diz, imitar esforçadamente o exemplo dos vencedores, o exemplo dos piedosos, o exemplo dos que alcançaram o teto, o topo da vida cristã. E o que é o teto? O que é o topo da vida cristã? É maturidade. É frutos, produção de frutos, porque o terreno ruim não produziu fruto bom. Por isso, tem que ser queimado. Maturidade cristã é fruto, é vida transformada, é vida consagrada. E aqui, especificamente, ele menciona algo. Ele diz, Deus não vai se esquecer do que vocês têm feito, porque Ele não é injusto. Ele sabe tudo o que vocês passaram. Sofrimento, dor, morte. E mesmo assim, Ele diz, vocês serviram e ainda servem os santos. Dois termos aqui, ele repete o termo diaconia, que é o termo serviço. Ele diz, vocês serviram, mesmo debaixo de sofrimento, perseguição, morte. Vocês serviram e ainda servem. Maturidade cristã se expressa no serviço. Na disposição de servir. E por isso Cristo é e sempre será o nosso grande exemplo. Ele entra na sala, pega a toalha, amarra a toalha, pega a bacia, enche de água e diz, Pedro, cadê aquele seu pé sujo? Cadê aquele seu pé? Coloca ele aqui. E que o Pedro diz, se eu não lavar você, não tem parte comigo. Lava o pezinho de todo mundo ali, termina. O que ele levanta e diz? Entenderam? Entenderam o que eu quis falar? Sem palavras? Só com atos? Se eu, sendo o Senhor,
fiz isso com vocês. O que é que vocês têm que fazer? Uns com os outros? Brigar? Reclamar? Exigir? Você tem que fazer isso para mim. Serviço, maturidade cristã se expressa no ato de servir. Servir quando não há vantagens. Servir quando não há agradecimentos. Servir quando não há holofotes. Quando não tem faixas. Agradecemos o fulano de tal por ter feito tal coisa. Servir. Só serve quem é seguro. Só quem tem segurança serve. Por isso a plena certeza da segurança se traduz em serviço. Por quê? Porque você não tem nada para me dar que eu precise. Nem seus aplausos, nem seu sorriso, nem seu dinheiro, nem coisa nenhuma que eu precise. Porque eu já recebi tudo do que eu preciso de quem pode me dar, que é Cristo. Eu tenho a certeza, a plena certeza da esperança. Quem é seguro, serve. O inseguro quer ser servido. Porque ele precisa de coisas, de elementos, de detalhes, de fatos, de formas para se sentir seguro. A plena certeza da segurança nos leva a servir. Então, meus irmãos, esse é o quarto degrau aqui. Nos esforçarmos por imitar o comportamento de servos dos grandes homens de Deus da história, começando por Cristo. E passando por todos os outros, de Gênesis a Apocalipse, que serviram aos santos por amor, não por recompensa. Que serviram aos santos, ainda serve, perdendo a própria vida. É só ler o capítulo 11 mais uma vez, um por um daqueles homens. Qual é a grande marca desses homens? São 3 marcas. Eu resumo as 3 marcas dos grandes heróis da fé no capítulo 11, como sendo o seguinte. Primeiro, ficaram firmes, crendo sem ver. É isso que ele fala. Mesmo sem ver, eles estão firmes, eles creem, eles vão adiante, segue avante, não volta para trás, não volta para o judaísmo, não volta para o passado, segue avante, crendo sem ver. Mesmo sem ver, eles seguem firmes. Em segundo lugar, enfrentam o sofrimento com esperança. Enfrentam o que tiver. Ele começa a dizer, uns morreram assim, uns foram cortados, outros foram cerrados, outros... Enfrentaram o sofrimento com esperança, olhando para a pátria, olhando para o futuro, olhando para o reino vindouro. Os olhos brilham dos homens da fé quando eles veem o mundo vindouro pela fé. E aqui, o termo, neste capítulo, que descreve o que eles faziam, serviam. Serviço, servir aos santos. A maturidade cristã se expressa em diaconia. O serviço é um ato de extrema humildade, que leva alguém como Cristo a lavar os pés dos seus apóstolos e a morrer pelos seus amigos. Em quinto lugar, meus irmãos, para a plena certeza, para alcançar a maturidade, ele vai nos mencionar aqui a partir do versículo 13, mais uma vez o exemplo de Abraão, que ele já usou muitas vezes, usa muitas vezes na carta inteira, mas ele vai nos dar um ponto aqui que é extraordinário. Ele diz o seguinte, pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, é o que cabe ao homem, esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Não conquistou, não foi rompendo e conquistando, esperou com paciência e Deus atendeu. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta,
Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme, e que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O ponto final aqui, para se alcançar a plena certeza e se chegar à maturidade cristã, que se traduz em frutos e em serviço verdadeiro por Deus, nós temos que nos apegar ao juramento divino. E o ponto aqui, ele quis usar esse termo, não é só uma promessa, é um juramento formal. Ele diz, Deus jurou. E por causa de duas coisas imutáveis, que é Ele e o seu juramento. Ele não pode voltar atrás. Ele jurou nos dar a vida eterna. Ele jurou formalmente nos dar a vida eterna se nós cremos em seu Filho Jesus. Então, se eu creio em seu Filho Jesus, eu tenho que crer no juramento de Deus, que diz, você está salvo. E isso, ele diz, esta palavra, esta promessa de Deus, ele usa aqui um dos termos mais extraordinários da Escritura, ele fala, é a âncora. A âncora da alma, que é a figura daquele instrumento que é usado pelo barco, pelo navio, para fazer o quê? Para manter o navio estável mesmo no meio do temporal. Ou seja, lança a âncora ali, ele fica firme, mesmo que o mar esteja revolto em cima, ele não vai embora. Ele vai ficar ali. Só que esta âncora, ele diz, não é de um barco comum e nem foi lançada no fundo do mar. Ela está lançada lá atrás do véu. Ela foi jogada lá para dentro do Santo dos Santos, onde Cristo entrou. Ele é a nossa âncora. Ele foi até o Santo dos Santos. O véu rasgou. Então agora a minha alma está presa por uma corrente. Presa por uma corrente a uma âncora de ferro, que é o próprio Cristo. Além do véu, no Santo dos Santos, cravada lá. Quem pode estourar essa corrente? Quem pode eliminar essa certeza, eliminar essa segurança? Ninguém. A não ser que você não creia nela. Porque Satanás não tem como atentar contra isso. O mundo não tem como desfazer isso. As leis humanas não podem nunca invalidar isso. Podem nos perseguir, podem nos matar, mas não podem invalidar, destruir a âncora. Porque ela está enterrada no juramento de Deus, concretizado na pessoa de Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados. E esse é o símbolo de ir além do véu, rasgar a sua carne. É ali que a âncora firmou. Então, ela é indestrutível. A certeza da esperança, a plena certeza da salvação é realidade quando eu entendo quem é Cristo, o que Cristo fez, o significado do seu sacrifício na cruz por nós. Você falou no início, vamos deixar um pouquinho o batismo, essas coisas básicas de lado, coisa que já se tem que saber mesmo, não tem mais que ficar remoendo isso, e vamos para o que é maior, vamos para o que está além de nós, adiante de nós, a âncora da nossa alma, o sacrifício do Cordeiro, a grandeza do significado desta obra que Jesus realizou por nós na cruz do Calvário. Quando nós recebemos este pleno conhecimento de Cristo, que é um termo que Paulo fala, a epignose, o pleno conhecimento de Cristo, quando nós recebemos isso, então a nossa certeza alcança o teto máximo. É o que está diante de nós. Esse é o nosso caminho. Não é para que nós vivamos um dia depois do outro improvisando.
improvisando a vida cristã, improvisando no dia a dia, reagindo, fazendo malabarismo. Não é para isso. O que Ele quer que nós tenhamos é um caminho seguro da fé, âncora firmada, um céu na terra, pela certeza, pela ausência de medos, pela ausência de dúvidas, pela plena certeza da esperança. Como que é possível? Resumo então agora os 5 aspectos abordados nesses 2 capítulos para a nossa memorização. O exemplo de Cristo, em primeiro lugar. Não viva por status, viva por esforço. Cristo sendo Deus, status Ele tinha de sobra, aprendeu a obediência pelo esforço, pelo sofrimento. Não confie no seu título, não confie no seu status, na sua condição, mas viva pelo esforço de obedecer. Ele se tornou o Salvador eterno, o texto diz, para aqueles que lhe obedecem. Obedecer, seguir a Cristo. Reconhecer, em segundo lugar, o estado de criancice, a infantilidade, com que muitas vezes nos portamos no mundo e com os outros, quando já devíamos ser maduros, ainda bebês, ainda crianças, atrofiados espiritualmente. Corpo de adulto, mas não consegue agir como adulto. Anos na igreja, os mesmos pecados, os mesmos vícios, os mesmos erros, as mesmas lamentações, as mesmas coisas. Sempre leite, só leite. Vamos adiante. Reconhece que já devia ser adulto, mas não é. Então começa a ser. Já, desde agora. 2 exemplos diante de nós. Olho nos 2. O dos que caíram, o dos que venceram. Os que caíram estão aí. Infelizmente. Alertas, claros, visíveis, fortes. Olhe para ele, tema. Olhe para o aviso, tema. Leve a sério. Não seja indolente. Não vá numa vez salvo, sempre salvo. Prove que é salvo. Olhe para o aviso e diz: obrigado, meu Deus, porque eu tenho fé. E porque mesmo tudo que eu enfrento, eu ainda tenho fé. Obrigado, porque isso é dom. Quem está em pé, veja que não caia. O orgulho sempre precede a queda. Então, humildade. Olha para o exemplo ruim, fica criticando necessariamente. Olha para o exemplo ruim, para dizer, é ruim e eu não vou seguir. Porque eu tenho um exemplo melhor. O maior de todos, Cristo. Mas nós temos toda a galeria dos heróis do capítulo 11 para seguir. O que eles faziam? Criam sem ver. Aguentavam o tranco do sofrimento pela esperança vindoura. E serviam. E produziam. E fruto. E resultado prático. Fruto. Serviço. Mas acima de tudo, agarra na âncora. Ela está presa ao seu coração. Ela está presa na cruz de Cristo. Ela não vai se partir. Mas agarra nela mesmo assim. Te fará bem. Porque a plena certeza da esperança é um se apegar cada vez mais à esperança. É um se apegar cada vez mais à âncora. É um se apegar cada vez mais à certeza. E desta maneira, nós alcançaremos as 2 coisas. A certeza mais plena e a maturidade mais frutífera. Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos abençoe para que não sejamos crianças espiritualmente falando, mas para que cresçamos, alcancemos a maturidade e assim sejamos bênção nas mãos de Deus neste mundo de trevas. Oremos. Santo Deus, amado Pai, te agradecemos pela Tua palavra que nos instrui, nos desafia, bate em nós muitas vezes, mas também nos consola e nos levanta para uma viva esperança. Abençoe-nos, ó Pai, nesta noite e nesta semana,
para que sempre meditando nessas grandes verdades da Tua palavra, prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, sermos mais e mais semelhantes a Cristo, nosso Mestre, nosso Salvador e nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém.